com você nessa noite. Porém, o Espírito Santo, ele só pode responder àqueles que desejam as suas respostas. O Senhor, ele vai falar com aquele que deseja ouvir a sua voz. Então, nesse momento, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a direção que você precisa, qual é a resposta. Mas nesse momento, clame a Deus, porque Ele vai falar comigo e com você através da sua palavra. Pai das luzes, nós te damos graça em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como teus filhos, como tua igreja, Senhor, para te adorar. Senhor, nós consagramos essa atmosfera ao Senhor. Declaramos, Espírito Santo, que o Senhor é o Senhor desse lugar e desse ambiente. Assuma o governo totalmente da nossa vida, das nossas emoções, da nossa mente. Que nenhuma fortaleza permaneça e que seja destruída toda a fortaleza, tudo aquilo que nos impede de conhecer a Deus, receber a revelação da palavra e viver em obediência a Cristo. Que essas fortalezas nessa noite sejam destruídas de uma vez por todas. Senhor, nós clamamos uma vez mais nesse lugar. Espírito de Deus, Espírito de entendimento, de sabedoria, de revelação, vem sobre nós nessa noite mais uma vez e nos revela a verdade da sua palavra. Declaramos, Espírito Santo, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Tome o seu lugar, por favor, e aperte os cintos, porque hoje não será uma noite comum, não será mais uma noite em que nos reunimos para adorar a Deus, mas eu creio que o que Deus vai tratar conosco vai nos levar a um novo nível de maturidade a partir de hoje. Eu creio que o que Deus vai tratar conosco vai de fato revelar o que quer nos impedir de avançar, de prosseguir e de alcançar o alvo que é Cristo Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que o Espírito Santo tem me ministrado já há algum tempo. Eu pedi liberação ao Senhor para que seja nesse tempo ministrar acerca dessa palavra. E aprove o Senhor nos permitir ministrar essa palavra nesse domingo. Nós precisamos compreender algo muito importante. Sem essa compreensão não vamos alcançar o êxito na jornada cristã. E que compreensão é essa? É que todo homem, toda mulher de Deus, para alcançar e viver as promessas de Deus, precisa ser constante. Diga para o seu irmão assim: você precisa ser constante. Diga para o irmão do outro lado, diga: você precisa ser constante. Agora pregue para você mesmo e diga: eu preciso ser constante. Eu nunca vi uma geração de tanta inconstância como a geração dos nossos dias. A Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo 1, que Deus começa a falar com Josué. E ele diz: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. E o Senhor vai falando, vai dando as condições. Deus vai fazendo a promessa para Josué. Mas em um momento ele diz algo para Josué: ei, Josué, obedeça a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ele vai dizer: medita nela de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, então lhe será bem sucedido, tudo que você fizer prosperará. O Senhor está dizendo para Josué, no início da sua caminhada, ao assumir o lugar de Moisés: obedeça a minha palavra, não se distraia, medite na palavra, permaneça na palavra, avança na palavra, seja constante em obediência à palavra. E aí nós vamos ver no mesmo livro de Josué agora, Josué encerrando o seu ministério, encerrando a sua carreira, no capítulo 24, verso 28 em diante. Josué reúne o povo, ele está prestes a se despedir, está prestes a ir morar com o Senhor. Josué está chegando aos seus 110 anos de vivência. Agora ele fala para o povo: o meu conselho, a minha ordem para vocês é que vocês obedeçam à lei de Moisés, é que vocês meditem na lei de Moisés, é que vocês abandonem todos os outros ídolos, é para que vocês continuem em constante obediência à lei de Deus. Josué começou o seu ministério obedecendo a Deus, e Josué termina o seu ministério em obediência a Deus e dizendo para o povo: obedeça a Deus que vale a pena.
Quantos de nós não começamos algo acreditando que foi Deus que nos disse? Nós começamos com a corda toda, com a força total, e daqui uns meses nós paramos de fazer ou de viver aquilo que nós acreditamos que foi Deus que nos chamou para viver. Então precisamos compreender, será que realmente foi Deus que falou conosco? Ou será que realmente nós conhecemos a esse Deus? Nós precisamos entender que para viver os planos e propósitos de Deus, precisamos ser constantes. E aqui nós entendemos a primeira coisa e o primeiro tópico para sermos constantes na caminhada cristã. A primeira coisa, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Ninguém vai conseguir ser constante na sua caminhada cristã nessa terra, em viver o seu propósito nessa terra, sem a sabedoria de Deus. Existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. E para vivermos os planos de Deus, nós precisamos da sabedoria que vem dele. Não pense você que na sua expertise, não pense você que por causa da sua aparência, não pense você que por causa dos seus diplomas, você vai viver os planos de Deus. Isso tudo faz parte, mas sem a sabedoria de Deus, seremos capazes de viver o plano de Deus para a nossa vida. Por isso que Tiago está dizendo, peça sabedoria a Deus. Mas no verso 6, ele diz, peça porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora, Tiago está nos ensinando que precisamos pedir sabedoria e não virar as costas e continuar agindo na força do nosso braço. Nós não podemos pedir sabedoria a Deus e virar as costas e começar a querer resolver segundo a nossa sabedoria, segundo a sabedoria do mundo. Eu tenho que pedir sabedoria não duvidando. O que é isso, pastor? Você está com um problema, com uma situação, você pede sabedoria a Deus e você sai desse momento de oração tendo a plena convicção que você vai sair desse lugar e de alguma maneira Deus vai trazer a sabedoria dele sobre a tua vida para resolver um problema, uma situação que sem a sabedoria de Deus seríamos impossíveis de resolver. Cutuca duas pessoas e diga, sem a sabedoria de Deus nós não conseguiremos. Então não duvide. Nós temos visto cristãos, é um exemplo, que pedem sabedoria a Deus para resolver algo, mas não se atentam, continuam com o mesmo pensamento. Antes de pedir sabedoria, estava decidido a fazer algo, e depois que pede a sabedoria, não mudou a decisão, continua do mesmo jeito. Ou seja, Deus não pode intervir nessa situação, porque mesmo que a pessoa peça sabedoria, ela rejeita a sabedoria. E o sábio vai dizer em Provérbios que a sabedoria está gritando nas ruas. O sábio vai dizer em Provérbios que a sabedoria está gritando, ei, tem alguém que me quer? Tem alguém que me queira? A sabedoria está gritando nas ruas e nas esquinas, procurando a quem a queira. Eu e você não vamos caminhar nessa terra sem a sabedoria de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, não vamos mais aceitar a inconstância na nossa vida, porque vamos caminhar debaixo da sabedoria que vem do próprio Deus. Porque temos que pedir sabedoria para continuar avançando, constantes naquilo que Deus nos chamou para viver. Porque quando nós duvidamos, quando nós não aceitamos ou recebemos a sabedoria, ou cremos que recebemos essa sabedoria, olha o que o verso 7 diz: quando uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O problema é que a pessoa que duvida, que é capaz de receber a sabedoria de Deus e viver o plano de Deus debaixo dessa sabedoria, fica pensando que vai ver algo e não consegue viver em Deus. Ela se auto-sabota, ela se engana. E o problema é que também é levado por todo o vento.
É como um mar que é agitado e é levado pelo vento. E quando falamos de vento, também podemos voltar à carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, quando Paulo diz que nós como igreja precisamos alcançar o conhecimento da estatura do varão perfeito. Ou seja, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, e o resultado e não vamos ser como meninos, levados por todo e qualquer vento de doutrina. Porque quando eu estou sendo amadurecido através da palavra de Deus, ou estou amadurecendo através da palavra de Deus, eu não vou aceitar mais vento, porque eu não sou agitado por vento. Eu não sou levado por vento. Por quê? Porque eu recebi a sabedoria do alto. Eu acredito naquilo que Deus me falou. Eu estou disposto a viver os planos e as promessas de Deus debaixo da sabedoria, crendo na sabedoria. Uma pessoa que não pede sabedoria, todo vento ele entra, todo vento leva ele, todo vento agita ele. Quem está entendendo, diga amém. Quer ser constante? Peça sabedoria a Deus. A partir de hoje, nós não vamos mais viver sem sabedoria. Escute isso. Pastor, quando que você pede sabedoria a Deus? Que dia? Que hora? Em que circunstância? Todos os dias eu peço sabedoria a Deus. Todos os dias eu peço sabedoria a Deus. Porque todos os dias estamos vivendo as promessas de Deus. E eu entendo que para cada dia eu conseguir cumprir o papel daquele dia, em obediência à palavra, em viver a promessa de Deus, eu preciso da sabedoria de Deus. Então peça sabedoria todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Segunda lição, ou segundo tópico, para andarmos em constância, para sermos constantes. Abre aí, por favor, Provérbios, capítulo 3. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 6. Diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Escute isso. A segunda coisa que precisamos para viver constantes nos planos e no propósito de Deus para a nossa vida. A segunda coisa que precisamos compreender para vencermos toda a inconstância na nossa vida é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Deixa eu te explicar melhor. Hoje eu olho para aquilo que eu estou vivendo em Deus. Eu vejo Jonatas antes da cruz de Cristo. Eu vejo Jonatas antes de Jesus. Inconstante. Vivia com ódio. Vivia nos vícios. Vivia angustiado. Vivia cabisbaixo. Vivia em vergonha e em desonra. Hoje eu olho para o Jonatas, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando eu olho para mim, eu consigo reconhecer que sem Jesus seria impossível viver o que eu estou vivendo. Talvez sem Jesus você estava em depressão. Talvez sem Jesus você estava nos vícios. Talvez sem Jesus você estava preso a algum trauma emocional. Eu não sei. Mas agora você foi curado de tudo isso. Você foi liberto de tudo isso. Então nós precisamos reconhecer que não foi na força do nosso braço que conseguimos vencer essas coisas. Eu preciso reconhecer a Deus no meu casamento. Porque quando eu olho para minha esposa e eu reconheço a Deus por ter me dado ela, eu permaneço constante, honrando ela e obedecendo a palavra acerca do matrimônio. Quando eu olho para os meus filhos e eu reconheço a Deus olhando para a minha família, para os meus filhos, logo eu vou ser constante em ser o bom pai, em dar atenção para eles, em cuidar deles, em proteger eles, em ensinar eles.
Quando eu olho para a minha vida profissional e eu reconheço a Deus, porque tem gente que acha que prospera porque é bonitinho. Diga para o seu irmão assim: não é aparência, não é a sua expertise, não são os seus talentos, não é a sua lábia, somebody love, não é isso. Reconheça a Deus na tua vida profissional, porque é Ele que tem te levado ao êxito, é Ele que tem te fortalecido, é Ele que tem te feito destacar em meio à multidão lá no seu trabalho, é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te dado sabedoria. Precisamos reconhecer a Deus também no nosso trabalho, porque uma vez que eu reconheço a Deus no meu trabalho diariamente, eu trabalho para os homens como se eu estivesse trabalhando para Deus. E é impossível alguém trabalhar para os homens como se estivesse trabalhando para Deus e não ser encontrado por alguém, não ser visto por alguém, não ser observado por alguém. Porque toda pessoa que vive dessa forma logo vai se destacar. Porque isso também é ser luz em meio às trevas. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso reconhecer a Deus naquilo que eu estou fazendo para Ele. Tem pessoas que pensam: se eu não for, não vai acontecer. Se eu não tiver, não vai ser da mesma forma. Ah, meu Deus. Aperta o cinto, diga para o seu irmão: aperta o cinto. Segura aí. Só está começando. Ninguém é insubstituível. Se nós não pregarmos, Deus vai suscitar as pedras para pregar. Se eu não quiser ir, Deus vai levantar outro para ir. Se eu não quiser me entregar, Deus vai levantar outro que se entregue pela causa. Se eu não quiser pregar, Deus vai levantar 10 pedras para clamar. Precisamos reconhecer que tudo que estamos fazendo para Ele, estamos fazendo por meio dEle. Porque quando nós não temos esse entendimento e não reconhecemos a Deus, nós corremos o risco de estarmos fazendo algo para Deus sem Deus. Diga que não. É legal quando a gente não tem um fundo musical, né? Pelo discernimento espiritual eu discerno algumas pessoas que estão recebendo, outras que já estão... Mas no silêncio dá para ouvir até a batida do coração. Ei, se está acelerando, não se preocupe. Deus te ama tanto que Ele está falando comigo e com você nessa noite. Precisamos reconhecer a Deus em tudo que fizemos, em tudo que vamos fazer, em tudo que estamos fazendo. Se não fosse por causa dEle, nós não estaríamos aqui. Nós não podemos ter uma síndrome, sabe, de que a síndrome do estrelismo, se eu não tiver, não vai. Essa síndrome é de Lúcifer, foi assim que ele caiu. Foi desse jeito. É poderoso que a gente está vivendo, gente. É incrível, gente. Uma cidade inteira agora foi impactada na Bahia. Algo poderoso aconteceu. Político ficou impactado. Líderes do tráfico ficou impactado. Pessoas foram curadas. Nunca existiu isso naquela cidade. Deus está fazendo algo poderoso na missão Nordeste. A unção que nós carregamos está atingindo cidades, estados e nações. Mas eu tenho uma notícia: nós não somos o Cristo. Nós não somos o Cristo, nós só estamos preparando o caminho. Assim como João Batista disse: eu não sou o Cristo. Nós precisamos reconhecer: eu não sou o Cristo, não tem a ver comigo, não é por causa de mim. E Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu só sou uma voz do que clama. Diga para o seu irmão: eu sou só uma voz. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ei. Precisamos reconhecer Ele em tudo que nós estamos fazendo. Porque permaneceremos constantes. Porque é para Ele, por meio dEle. Sem Ele,
nada seria possível. Em João 15, Jesus diz: se vocês não estiverem em mim, nada podeis fazer. Então, segunda coisa, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Em todas as áreas da minha e da tua vida, precisamos reconhecer a Deus. Terceiro lugar, vamos aqui ler em Hebreus 12. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora, estando sentado à direita do trono de Deus. A terceira coisa que precisamos entender e compreender para nos mantermos constantes é não se distrair com a opinião dos demais. Deus fala para Josué: Josué, não se distraia nem para a direita, nem para a esquerda. Foque naquilo que eu te ordenei. Foque na chamada que eu tenho para você. O problema é que nós não compreendemos que, para termos êxito e nos mantermos constantes, precisamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu e você estamos vivendo algo poderoso. Você que voltou do encontro está vivendo algo poderoso. Mas eu quero te dar uma notícia: existem pessoas que estão olhando para a tua vida. Existem pessoas que estão olhando para a tua conduta. Existem pessoas que estão olhando para você e esperando você tropeçar, para dizer: está vendo? Era só fogo de palha. Mas também tem pessoas que estão olhando para mim e para você e estão recebendo esperança. Paulo diz à igreja de Colossos, em Colossenses 3, que Cristo em vós é a esperança da glória. Tem gente que está olhando e está observando e está falando: uau, que legal que ele está vivendo. Tem gente que está olhando e está dizendo: eu acho que em qualquer momento tropeça, é só fogo de palha. Mas tem gente que está olhando: se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Se ele se livrou disso, eu vou me livrar também. Se ele foi curado da depressão, eu posso ser curado também. Se ele foi liberto dos vícios, eu posso ser liberto também. Se ele está prosperando em Deus, eu posso prosperar também. Cristo em vós é a esperança da glória. Somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu quero colocar aqui, por favor, aí, pessoal da mídia, coloca Almeida Corrigida Fiel, ACF. Ao longo da minha vida toda, eu estudei a Bíblia nessa tradução. Então, alguns versículos estão gravados nessa tradução. Diz assim, versículo 1, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Olha para os seus pés assim, chacoalha ele aí onde você está. Tem que deixar os embaraços. O que está te impedindo de avançar? O que está tentando te segurar? O que está te paralisando? Você não consegue sair. Tem embaraço no teu caminho. Tem embaraço querendo embaraçar os seus pés, te impedindo de seguir a carreira que te foi proposta. A partir de hoje esse embaraço vai cair por terra. Não vai ter mais embaraços no seu caminho. Todo embaraço, esse embaraço é o quê? São coisas da terra, são coisas terrenas, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí algumas pessoas vão pensar: pastor, e agora? Só eu comigo mesmo já me cobro.
Agora o pastor está dizendo que tem uma nuvem de testemunhos que está olhando para mim. É exatamente isso. Porém, em Cristo e na vida com Cristo não há julgo. Se está pesado é porque é religião, você não está vivendo Cristo. Se está pesado e tem fardo, é porque é a sua vontade que você está vivendo, não é o reino de Deus. Meu irmão, eu estou quase 16 anos entregando a minha vida diariamente, servindo pessoas. Eu posso te afirmar, com todos os átomos da minha existência, que eu nunca carreguei fardo nenhum e nem julgo nenhum por viver isso. Porque quem vive o reino de Deus não tem fardo sobre si. Quem vive o reino de Deus não tem jugo, não tem peso. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Peso, meu irmão, era quando estávamos no mundo. Jugo pesado era quando eu tinha que acordar de manhã sem saber, com ódio. Eu saía, acordava, eu falava: hoje eu não vou fumar, estava fumando. Hoje eu não vou beber, estava bebendo. Hoje eu não vou me drogar, estava me drogando. Isso era jugo, isso era um peso, isso era um fardo pesado, um jugo de escravidão, a escravidão do pecado. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim. Não vai ter jugo, não vai ter peso. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. A primeira coisa que Jesus nos liberta é de nós mesmos, nos livrando, deixando todo embaraço, e não só todo embaraço, mas todo o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos persegue. O pecado, ele é que nem aquele sanguessuga, sabe? Ele gruda, ele quer minar a nossa fé, ele quer impedir de crermos que vamos viver os planos de Deus. O pecado, ele procura, sabe, dominar a nossa vida. E nós, infelizmente, nascemos com uma natureza pecaminosa. Romanos 3, 23, Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então só em Cristo podemos ser libertos do jugo do pecado. Só em Cristo podemos ser libertos do nosso próprio eu. Só olhando para Cristo vamos vencer o ego. Ah, meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. Toda pessoa que os seus olhos estão firmemente em Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, essa pessoa, ela não consegue mais retroceder, ela não volta mais para trás, ela não para mais, ela não é levada por nenhum vento de doutrina, ela não é agitada como a água, ela olha para Cristo e ela segue a carreira que lhe foi proposta. Toda pessoa que está olhando para Cristo e obedecendo a Jesus Cristo se torna alguém que é capaz de reinar sobre a sua própria vontade. Ei, meu irmão, quer viver uma vida de êxito em Cristo? Aceite logo que você não tem mais vontade. Chacoalha duas pessoas aí e diz para você: eu disse que dava tempo de você ir embora. Pastor, como assim? Eu não tenho mais vontade. Nós não temos mais vontade. O Senhor nos deu livre-arbítrio, mas todo filho de Deus que está caminhando numa dimensão do reino de Deus compreende que a nossa vontade agora é fazer a vontade do nosso Pai. Do que nós nos alimentamos, pastor? O que te alimenta, o que te fortalece é a palavra. A palavra me fortalece, a palavra me sustenta. Os momentos de oração é como uma injeção de combustível para me manter firme de pé. Mas posso te falar uma coisa, algo que mais me alimenta é quando eu estou obedecendo a palavra. É quando eu olho para uma situação que eu posso viver a minha vontade, eu abro mão de viver a minha vontade para viver a vontade de Deus. Alguém precisa entender isso. Jesus vai dizer: a minha comida não é como a comida de vocês, a minha bebida não é a mesma bebida de vocês. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então não se preocupe, olhe para Cristo.
Olhe para o autor e consumador da sua fé, porque só dessa forma nós vamos conseguir vencer o nosso eu, as nossas vontades, a nossa carnalidade, e vamos conseguir vencer o pecado. Agora, algo que precisamos compreender: essa nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, vai querer dar opinião na sua vida, vai querer trazer uma crítica, e crítica construtiva de quem não construiu nada não serve para nada. O que me deixa assim meio irritado é ver algumas pessoas que não são cristãs, que não vivem o reino de Deus, querendo ensinar o crente a viver o reino de Deus. É forte. É nessa hora que o louvor me salva aqui. Já viu aquela pessoa que diz assim: mas se você é crente, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Um tempo atrás, uma moça me mandou uma mensagem no meu Instagram, bombardeando uma outra moça aqui da igreja. E ela disse: essa pessoa é da sua igreja, pastor? Eu falei: é, da igreja de Cristo, mas eu pastoreio aqui. Porque, olha, isso não é conduta de cristão. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela falou isso. Eu falei: você está certa no seu ponto de vista. Se ela fez isso, ela está errada. Agora, você é cristã? Não. Você vive o reino? Não. E você está querendo ensinar o cristão a viver? Ela falou: o pastor é pior do que ela. Eu falei: da onde eu vim tem muito mais. Como o mundo vai querer nos ensinar a viver o reino de Deus? Não aceite pessoas que não renunciam o que você renuncia, não obedecem a palavra, não se separam e não vivem em santidade, não vivem o que você vive, querer te ensinar a viver o reino de Deus. Nem o Espírito Santo o mundo conhece, mas eu e você conhecemos, e não só conhecemos, Ele habita dentro de nós. Tu quer me ensinar a ser cristão? Então seja cristão primeiro. Tu quer me ensinar a viver como cristão? Então se converta primeiro. Vá para o encontro, se batiza, estuda a palavra, faz alguma coisa, depois vem me ensinar a viver como cristão. Se tu é cristão de verdade. Agora, a minha maior tristeza é que a maioria dessas pessoas mundanas só falam isso para um cristão, porque na verdade esse cristão está vivendo como um falso cristão. Está no meio dos mundanos e a conversa é a mesma dos mundanos. Está no meio dos mundanos, todo mundo fala palavrão também. Está no meio dos mundanos, as pessoas estão falando de coisas imorais, está falando de coisas imorais também. Não tem postura de cristão, não tem testemunho de cristão, e logo é um falso cristão. Então o que vai acontecer? O mundano logo vai querer pregar para esse falso cristão. E a coisa mais triste é você ver alguém que não vive nada, mas olhar para um falso cristão e dizer: eu acho que não é bem assim que Jesus ensinou. Eu não estou dizendo dessa geração mimizenta, do não julgueis. Não estou dizendo. Jesus é amor. Jesus é amor. Mas esse amor também condena. Pastor, como assim esse amor condena? Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Deus o direito de todos, quanto receberam, de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que dão uma resposta para esse amor, eles estão, se tornando filhos, eles estão caminhando em direção à salvação. Mas esse mesmo amor que está levando aquele que dá uma resposta para esse amor para o céu, é o mesmo amor que está condenando aqueles que não dão uma resposta ao inferno. Chacoalha duas pessoas aí e diga: preste atenção, meu irmão. Olhe para Cristo. É a geração do amarás o teu próximo, que Jesus é amor, mas não faz nada para ninguém. Nunca deu uma cesta básica para ninguém, nunca entregou uma marmita para ninguém na rua, nunca pregou para ninguém, nunca colocou ninguém dentro de casa, mas é a galera do amor.
O não julgueis. Por que eu não julgueis? Porque vive um relacionamento ilícito, sexo ilícito, fornicando, adulterando, mentindo, enganando. É claro que essas pessoas vão dizer não julgueis. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então nós precisamos, queridos, entender que muitas pessoas vão querer nos tirar do foco. Algumas pessoas vão vir com opiniões, outras pessoas vão vir com críticas, mas há algo que é preocupante nos nossos dias. E é algo que eu enfrentei desde os meus primeiros meses na presença de Deus. Eu voltei para Jesus queimando, incendiado, ganhando vidas, jejuando, aquele negócio, cara. E eu me deparei com pessoas infectadas pelo veneno da religiosidade. E nisso nós temos que tomar muito cuidado, porque são pessoas que viveram muitas frustrações no sistema evangélico. São pessoas que acreditam que toda igreja é igual, que todo pastor é igual, que todo crente é igual. São pessoas que não têm profundidade espiritual. São pessoas que não têm vida diária com Deus. Essas pessoas, sem elas saberem, elas carregam um veneno dentro de si, que se chama sistema evangélico, sistema religioso. E o interessante é que essas pessoas, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estou dizendo anos, eu não estou falando meses, elas estão na presença de Deus. Alguns vêm de lá da Adventista, outros vêm da Assembleia, outros vêm da Congregação Cristã do Barril, outros vêm lá da Universal, outros vêm da Mundial, outros vêm de lá da denominação tal. Já passou por 345 igrejas, e nenhuma igreja foi boa para essa pessoa. Aí ela chega na IAP, tudo se fez novo, tudo novo. A gente olha e fala, agora ela vai. Que potencial. Sabe guardar o sábado, sabe usar o véu, sabe fazer fogueira santa de Israel. Olha, deu até um funk aqui agora, hein? Rimou tudo. Sabe fazer tudo. Você fala, agora vai, vamos juntar esse potencial com a experiência agora enxertada em Cristo, vivendo o reino debaixo da unção, vai voar. Aí a pessoa começa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela até se envolve. Ela começa a servir na igreja, ela começa a cuidar de pessoas, ela começa, vai passando o tempo. E se ela não tiver vida de oração, se não tiver uma vida em Deus, esse vírus, esse veneno que aparentemente estava adormecido, começa a acordar, começa a despertar. E quais são os sinais? Eu não gosto desse obreiro. O José não me deu paz do Senhor. José está falando português agora. O diácono não me corrigiu direito. Você saiu dali, só porque eu ia te usar de novo como exemplo. O pastor pregou algo que eu não gostei de ouvir. Vai reclamar com o dono da Bíblia. O louvor não está legal. Esse não era para ser líder de célula. Aquele não era para estar no louvor. Aquela não era para estar no altar. Aquele que não era para estar no kids. Começa a despertar o veneno da religiosidade, do sistema evangélico. E sabe qual é o problema? É que essas pessoas são inconstantes. Elas não conseguem ser constantes no reino de Deus. Por isso que elas pulam de igreja em igreja. Parece macaco pulando de galho em galho. Nessa hora ninguém fala aleluia. Chacoalha 2 pessoas e diga, se você chegou assim, nesse lugar, chega de pular. Acabou. Aleluia. Escute isso, o problema é que toda pessoa inconstante sempre vai querer levar outra pessoa à inconstância. Quem está entendendo, diga amém. Toda pessoa inconstante vai querer levar outra pessoa também a ser levada pela sua inconstância. Só que, na maioria das vezes, quando essa pessoa com esse veneno começa a destilar o veneno, atinge novos convertidos. E esse é o problema, porque o novo convertido, ele não veio do sistema. O novo convertido, ele não veio debaixo de um jugo de religiosidade.
O novo convertido está vivendo, está amando a Deus, está se entregando. Se você prega para ele, ele fala: é isso que eu quero viver. Ele está debaixo de uma palavra. Aí o novo convertido, ele está na presença de Deus, debaixo de uma palavra. Casamento restaurado, vida alinhada, a vida profissional rompendo, prosperando financeiramente, crescendo, debaixo de uma palavra, em constância, debaixo dessa palavra, começa a servir. E aí, um inconstante começa a destilar o veneno. Aí sabe o que acontece com o novo convertido? Ele já começa a vir para a igreja desanimado. Diga para o seu irmão: aqui não. Por favor, me ajuda aí. Porque eu creio que aqui não, por isso que eu estou ensinando isso. Antes que aconteça, temos que ensinar. Aleluia. É melhor a gente dar uma vacina antes do que ter que resolver o problema depois. Então precisamos compreender que aí esse novo convertido agora começa a ficar desanimado. Mas qual é o problema disso? Que muitas vezes o novo convertido até vai na ideia do inconstante. O inconstante, ele sai, ele se rebela, ele faz alguma coisa como sempre, e ele acaba levando o novo convertido com ele na sua inconstância. Só que a maioria das vezes as pessoas estão sem destino, nem elas sabem para onde vão. E qual é o problema? É que esse que está caminhando debaixo da palavra, vivendo, rompendo, agora ele sai debaixo da palavra do que ele está vivendo. Ele fica perdido. Qual é o risco de voltar para o mundo? Ou tudo na vida dele paralisa. Aquilo que estava indo tudo bem, ele estava rompendo, prosperando, avançando, agora tem que voltar tudo de novo. Mas qual é o problema? Que agora esse novo convertido que foi afetado por isso, ele vai para outra denominação, e nessa outra denominação, daqui 3, 4 anos, ele começa também, agora sem perceber, sendo infectado por esse sistema religioso, vai infectar outros, e aí outros vão infectando outros, e nós estamos vendo hoje lugares cheios de pessoas vazios de Deus. Pastor, e qual é o antídoto para isso? Nós estamos vendo pessoas avançando e crescendo, igrejas rompendo com pessoas religiosas que estão contra-atacando umas outras, pessoas que não têm amor, que não dão suporte, que não suportam, pessoas que estão na sua vaidade se perdendo, pessoas que estão fazendo querendo aplausos. Ei, meu irmão, nós estamos vendo a imoralidade tomando a igreja, a teologia do liberalismo, a hipergraça, a teologia da prosperidade, tudo isso está tomando o Brasil. E qual é o contra-ataque de Deus para tudo isso? O contra-ataque de Deus se chama avivamento. O contra-ataque de Deus é uma igreja avivada. O contra-ataque de Deus contra toda apostasia, todo sistema religioso, é um crente que ora, é um crente cheio do Espírito Santo, é uma igreja em avivamento. Eu creio que eu estou pregando para essa igreja aqui nessa noite. Tem alguém comigo aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Pessoas que são levadas pela opinião das pessoas deixam de ser constantes. Sabe por quê? Eu digo que a parábola do bom samaritano nos ensina muito. Escute isso. Um homem foi ferido em Jericó. O homem foi assaltado. Estava jogado no chão. Passou o levita e não ajudou. Passou o sacerdote e não ajudou. Passou o bom samaritano e o ajudou. Escute isso. A questão é que o levita era levita, mas não tinha o coração de um bom samaritano. O sacerdote era sacerdote, mas não tinha um coração de um bom samaritano. E o bom samaritano tinha um coração de servo, de sacerdote, de levita. Por que pessoas agem dessa forma? Porque pessoas só podem entregar aquilo que têm. Nós só vamos poder entregar aquilo que temos. Pastor, me explica melhor. O levita era levita só nas 4 paredes. O sacerdote era sacerdote só nas 4 paredes. Mas o bom samaritano tinha óleo e tinha vinho. Sabe o que é isso? Ele tinha consigo elementos para curar pessoas. Sabe o que é isso? Pessoas feridas vão ferir pessoas. Pessoas machucadas vão machucar pessoas. Mas pessoas curadas vão carregar óleo, vão carregar vinho, vão tratar, vão curar, vão hospedar, vão enviar
pessoas para um novo tempo. Não adianta sermos sacerdotes só nas quatro paredes. É lá fora que o nosso coração é revelado. Por isso precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que temos que olhar. Pastor, o que você está querendo dizer, pastor? Então pastor, aceita pecado no altar? De maneira nenhuma. Duas coisas que Deus nos pediu no início desse ministério: seriedade e santidade. Tremeu os nossos ossos quando Deus falou isso conosco. Seriedade e santidade. E nós levamos isso muito a sério. Hoje nós estamos vivendo em dias difíceis. Eu, quando conheço algum sacerdote, algum pastor, eu já pergunto para ele: tudo bem, é casado, quanto tempo? Há 10 anos, há 15 anos, é com a mesma mulher? Porque virou uma moda hoje, sacerdote mudar de esposa igual muda de carro. Mas aqui não. Nós levamos a palavra a sério, é Bíblia, meu irmão. Pecado no altar, a gente não aceita. E não temos que tolerar e aceitar. Se é público, vai ser corrigido da forma correta. Se é um membro, vai ser tratado da forma correta. Se é um líder, vai ser tratado da forma correta. Pecado ainda é pecado, precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Mas o que eu estou falando é de comportamentos. Existem comportamentos que nós não podemos levar em consideração, porque senão vai nos distrair. O presbítero está aqui, ele chegou hoje feliz: pastor, o senhor quer que eu leve a sua mochila lá na frente? Não, amado, fica tranquilo. Uau, que presbítero ungido. Só que pode ser que na quarta-feira eu chego e ele nem olhe para minha cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer: esse presbítero aí está endemoniado. Tem dia que eu falo: Emerson, toca essa música, ele toca outra. Tem dia que eu falo: Emerson, toca essa, ele toca. Eu falo: estamos no céu. Aí quando eu falo: toca essa, ele toca outra, eu quase falo: para trás de mim, Satanás. Não posso falar que ele está endemoniado, porque são coisas que não são pecados, são comportamentos, falhas, e todos nós somos falhos. Então não entre em inconstância por causa de comportamento de pessoas. Todos nós estamos aqui porque somos uma igreja de pessoas imperfeitas que estamos servindo a Cristo, que é o perfeito, e vamos ser aperfeiçoados dia após dia, e vamos alcançar a essa perfeição. Então permaneça olhando para Cristo, porque certamente você permanecerá constante em tudo aquilo que Ele te chamou para viver. Nós precisamos compreender isso. Quantas pessoas deixam de ser constantes por causa de comportamentos, por causa de falhas humanas? Somos seres humanos. Não estou falando de pecado, estou falando de comportamento. Olhe para Cristo. Posso te falar algo bem sincero? Posso abrir meu coração? Toda pessoa que olha demais para o defeito do outro é porque não consegue olhar para os seus defeitos. Escute isso: toda pessoa que olha demais para o defeito do outro é porque não está olhando para Cristo. Você pega um novo convertido, ele chega olhando para Jesus, está queimando. Você fala com ele: Senhor, pastor, chacataraba, chacata. Pastor, fui no culto na quarta, na quinta, eu vou na sede, na sexta eu estou na cela, no sábado tem alguma coisa, pastor? Cara, o novo convertido não está olhando para ninguém, ele está olhando para Cristo. Mas posso te falar uma coisa? Para sermos constantes, nós temos que continuar com esse olhar, olhando para Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quarta coisa, abre aí por favor, 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 58.
Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Se você começou a fazer algo para Deus, seja firme. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, eu não estou dizendo agora só na obra de Deus, eu estou dizendo na sua vida profissional. Deus te deu uma palavra sobre a tua família, que a tua casa vai servir ao Senhor. Então permaneça constante, firme, crendo nessa palavra. Deus não tem pressa, queridos. Nós aprendemos isso, e de forma equivocada. Deus tem pressa, Deus não tem pressa. Deus é o dono do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pressa é a característica de alguém que está atrasado. Jesus nunca chegou atrasado. Posso te falar uma coisa, isso vai chocar a tua realidade, vai mudar o teu estilo de vida. Você se converteu no tempo certo, no dia certo, no lugar certo. Você está no lugar certo, no dia certo, na hora certa que Deus preparou para você. Deus é um Deus intencional, Ele não chega atrasado. Chacale 2 pessoas e diga: é melhor você aceitar logo. Deixa de desculpa, esquece o passado. Seja firme e constante no que Deus te prometeu. Tem gente que é molenga, né, gente? Uma hora ele está assim: pastor, Deus me deu uma visão, pastor Chacamai. Eu vou abrir a empresa, pastor, o nome vai ser Dodeca. O nome vai ser IAP. Alinhamento pleno. 3 meses, e aí, querido, como que você está? Ah, pastor, já parei. Molenga. Não tem firmeza. Então não podemos falar que foi Deus. Vamos falar, eu recebi uma direção, eu tive um sonho, eu acredito de mim mesmo, eu mesmo revelo para mim mesmo que esse negócio vai dar certo. Então vai na sua fé, vai nessa sua força. Mas não podemos colocar Deus, porque se nós colocarmos a Deus, nós precisamos ir até o final. Sede constantes, sede firmes. Se você começou algo em Deus, permaneça. Se Deus te chamou para servir, permaneça. Queridos, eu quando voltei para Jesus, eu aposentei o porteiro que tinha na igreja. O porteiro fazia 24 anos que ele era porteiro. Quando eu cheguei, ele falou: aleluia, Ave Maria, estava esperando por você. Rapaz, eu assumi o lugar dele. Todo culto eu estava na porta. Ia lá, carregava a mala das pastoras, né? Ia lá, acabava, fechava o notebook delas, né? E alguns olhavam para mim: ixi, aquele negócio. E eu lá, servindo. Atravessava a rua com elas até o estacionamento, guardava no carro, ficava vigiando o carro para elas entrar e sair com o carro. Às vezes eu falava: pastora, deixa eu estacionar. Ela: não, Jonatas. Eu sentia que não confiavam muito em mim. Um ex-drogado vai entregar a chave do carro na mão dele. E ali eu continuei, querido. Vale a pena ser constante na obra de Deus. Vale a pena ser constante na obra de Deus. Quando você é constante, você adquire experiências. O seu nível de conhecimento amplia. Você amadurece. Eu posso te falar uma coisa. Hoje eu estou aqui como um pastor local dessa igreja. Mas eu sei fazer nessa igreja tudo que você imagina. Em que todos os ministérios fazem, menos dançar. Preciso de umas aulas, 2 para lá, 2 para cá. Mas eu já fui porteiro, já fui obreiro, já fiquei no estacionamento, já lavei banheiro, já cuidei do som. Até do louvor eu já fiz parte. Eu acho que vocês perceberam que eu insisto nisso.
Estou quase mudando de igreja porque estão paralisando meu ministério. Cara, eu já fiz de tudo na obra do Senhor. Seja constante, porque isso nos aperfeiçoa, nos leva a amadurecimento, amplia o nosso conhecimento. Diga para o seu irmão, seja firme e constante. Vamos lá, estamos encerrando. Aleluia. Me ajuda aqui, Emerson. Por favor, podem subir, queridos. Glória a Deus. Esse pastor vai parar de pregar hoje. Eu sei que não foi isso, irmã. Eu creio. Provérbios 21, 5. Quinto lugar, para sermos constantes, precisamos fazer planos. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Vamos dar NA, por favor. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Precisamos fazer planos. Para sermos constantes, precisamos fazer planos. Toda pessoa que não faz plano, facilmente entra em inconstância, porque ele não sabe aonde quer chegar, ele não tem um objetivo, ele não tem um propósito, ele não tem uma meta. E se você vive sem objetivo, você vai ser levado pelo vento. Você vai mudar de ideia rapidamente. Uma hora você vai querer viver algo, daqui a pouco você está querendo viver outra coisa, daqui a pouco outra coisa. Agora, alguém que tem plano sabe onde quer chegar, ele vai permanecer constante até alcançar esse objetivo. Quem está entendendo, diga amém. Sexto lugar, Romanos 5. Versículo 3. Olha, eu preguei de manhã essa palavra e foi poderoso. Estou sentindo que a libertação agora é maior. Aleluia. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sexto lugar, para sermos constantes, precisamos perseverar para permanecer. Diga comigo, perseverar para permanecer. Escute isso. Só vai permanecer e viver as promessas de Deus aqueles que aprenderem a perseverar. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Lembra? Deus não tem pressa. Deus fez uma promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. Deus vai dar um filho para Abraão com 99 anos. Ele faz uma promessa para Abraão em Gênesis 12. Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora, Deus consegue enxergar em Abraão um homem de fé. Abraão, eu já sei que você tem fé, mas ele ainda não tinha dado filho para Abraão. Em Gênesis 17, agora Abraão, com 99 anos, Deus fala para ele: Abraão, fé você já tem, agora você precisa de algo a mais. Você precisa andar na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, você precisa andar em concordância comigo agora. Fé
é algo maravilhoso, mas obediência. Tem muita gente que tem fé, mas não obedece. Não basta só ter fé. Quando eu revelo que a minha fé é uma fé genuína, quando eu obedeço a palavra. Ele está dizendo, agora anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor está dizendo, anda em obediência, eu vou te aperfeiçoar. Anda em concordância comigo e eu vou te aperfeiçoar. Anda em obediência que você vai amadurecer. Diga por quê, pastor? Porque a obediência não é quando eu concordo. Chacoalha duas pessoas aí e diga, agora pegou. Obediência não é quando eu concordo. Obediência não é quando eu quero. Obediência não é quando eu acho que tenho que obedecer. Obediência é submissão total à palavra de Deus e à vontade de Deus. Porque quando eu obedeço, mesmo não querendo obedecer, eu estou reinando sobre a minha vontade. Quando eu obedeço, mesmo sem concordar, mas é a palavra de Deus que está dizendo, então eu calo o meu eu destruo o meu ego, eu acabo com o meu orgulho, estou dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu obedeço, eu governo sobre a minha vontade. Aí Deus olha para mim e para você, peraí, não tem ego, não tem orgulho, não tem eu, não tem vontade, então nele eu posso cumprir as minhas promessas, ele eu posso levantar nessa geração, ele eu posso prosperar, ele eu posso levar a viver algo extraordinário. Depois dessa palavra, nós vamos viver em constância. 3 pessoas disseram amém. Não é normal ser inconstante. A Bíblia nos alerta sobre isso. Não é normal. O mundo diz que é normal. Não é normal. Depois dessa palavra, você vai começar a crescer. Nós vamos começar a crescer. Lentamente como uma árvore. Um pouco a cada dia. As raízes vão sendo fortalecidas. Mas no tempo certo, os frutos serão vistos. Você acredita nisso? Se coloque de pé, por favor. Quantos aqui reconhecem que precisam ser mais firmes? Obrigado, Jesus. Quantos aqui reconhecem que precisam ser mais constantes? Então essa palavra é para mim e para você. Eu quero orar com você agora. Nós vamos fazer uma oração aqui. E nesse momento agora, o Espírito Santo vai te lembrar de algumas coisas que você começou e parou no meio do caminho. O Espírito Santo talvez vai te lembrar de algumas promessas que por tanta inconstância você até acabou se esquecendo. Ou talvez o Espírito Santo vai te lembrar a promessa que Deus te fez e que é preciso você permanecer da forma que você está, crendo, se entregando, obedecendo e renunciando. Mas se em algum momento você deixou de ser constante e parou de crer nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou que faria na tua vida, ou talvez você deu ouvidos a essas pessoas que carregam esse vírus do sistema,